Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com seus amigos. É isso aí. Hoje recebendo este sobrenome de peso, doutora Sim. Isabela. Doutora Simone Bramante, muito obrigada pela sua presença. Uma honra tê-la aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, confiado no nosso trabalho. Realeza do ABC. Realeza! Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço demais o convite, né, da Priscila, da Isabela, de estar aqui. É um prazer para mim estar aqui também, participar aí do projeto, uma grande iniciativa de fazer de Mérito com Elas, trazerem mulheres aqui que são, né, destaques, que são exemplos aí no nosso mundo jurídico. Excelente iniciativa, parabéns e uma honra para mim fazer parte desse projeto de vocês. Vamos ler o currículo da nossa convidada, né, doutora Isabela? Doutora Simone é advogada, professora, especialista em Direito Previdenciário, Direito e Processo do Trabalho, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, assessora da 4ª turma do TED da OAB São Paulo, pesquisadora, é um núcleo NT. Núcleo do Trabalho, além do Direito do Trabalho, é o que quer dizer. Da USP. Tá bom, doutora Isabela? Bom, o sobrenome já indicava que estamos diante de uma poderosíssima Sou nada. colega advogada. Doutora Simone, nascida e criada onde? Eu nasci em Diadema. Ah, do lado aqui. Meu pai sempre trabalhou em Diadema a vida toda e o convênio dele era em Diadema na época. Mas eu nunca morei lá, eu sempre morei em Santo André a vida toda. Eu só fiquei um tempo em São Bernardo, morei 11 anos em São Bernardo depois que eu me casei. Me casei, fiquei 11 anos lá e depois eu retornei para Santo André, apesar de, né, gostar de São Bernardo, mas meu coração é de Santo André. Ah, é André. Então voltei para Santo André, que eu moro aqui até hoje, né, em Santo André mesmo. Então nasci... Praticamente fui criada em Santo André. Vai. Eu não vou nem falar o período de São Bernardo. Fui criada em Santo André, nasci em Santo André. Vizinhos aqui. Moramos próximos. Moramos próximos. E aí, conta pra gente. Quando que você resolveu, se inspirou em fazer uma faculdade? Em que momento? Você tinha mais ou menos quantos anos? A faculdade de Direito? Ou qualquer outra que você tenha feito, amor. Estamos dando spoiler já aqui. Porque a gente já tá sabendo de umas coisas que vocês vão saber agora. Vou contar. Conte tudo. A minha primeira formação, assim que eu me formei do colegial, né? Na minha época era colegial, hoje é ensino médio, que já tá entregando a idade. Eu fiz um teste vocacional num psicólogos, né? Uma psicóloga. Os cursinhos da época, eles tinham esse teste aqui em Santo André. Então, eu fiz aqui no do Objetivo, que tinha aqui na Senador. E aí, na época, eu queria medicina. Queria prestar medicina, que eu queria ser médica. E desde criança, eu falava que eu queria ser médica. Desde criança. Pediatra ainda, é uma loucura. Hoje eu não seria. Toda criança quer ser pediatra, não gente. Seria. Não é porque a gente brinca de boneca, eu não Eles sei. querem cuidar deles próprios, né, as crianças. Aqueles kitzinhos de médico que a gente tinha na infância, sabe? Que dava injeção na eu queria me aplicar injeção. Sim, eu não sei dizer. E então eu fiz o cursinho, né? No singular, ali no ângulo. E aí eu fui fazer os vestibulares de medicina, eu não passei nenhum. E aí, na época, a Metodista aqui de São Bernardo tinha aberto uma faculdade, né? Um vestibular para fazer odonto noturno. Não era o dia inteiro. Aí minha mãe foi lá e me inscreveu para fazer odonto noturno. E eu me lembro que eu não passei nos vestibulares de medicina. E aí a gente foi viajar. Fim de ano e tal, fomos viajar. Aí o resultado saiu em janeiro. Aí minha mãe, a gente não tinha telefone na época, assim, em casa, na praia, ainda não tinha celular na época, né? Já entregando o ano e tal. Gente, eu sou vó, tá? Então, eu já sou vó de um menininho. Exatamente. Então, aí eu fui no orelhão que tinha lá, liguei pra faculdade e falei, queria saber o resultado do vestibular, não tinha internet pra gente ficar consultando. Aí a moça falou, você passou. Eu falei, tá bom, obrigada. E desliguei e vim embora pra casa lá da praia que a gente tava. Aí minha mãe falou, passei. Tá, e como é que faz matrícula? Eu falei, não perguntei. Se eu vi que passou, não é o que eu quero fazer. Então, não pretendo fazer. Minha mãe falou, volta lá, liga,
pergunta os documentos, valor, qual que é o prazo de inscrição. E aí você vai fazer o primeiro ano. Se você não gostar, você tranca, que você é jovem, eu tinha 18 anos na época. E aí você vai fazer o que você quiser. Vai tentar tua medicina, não. Então, eu passei em odontologia lá na Metodista e eu fiz a faculdade inteira. 6 anos, porque era odonto noturno, né? Era a primeira turma de odonto noturno da Metodista. Hoje eles não têm mais o odonto noturno. Tem odontologia, mas não mais o noturno. Aham. Então, eu fiz odontologia noturna e me formei, né? Dentista. Isso em 98. Depois eu fui trabalhar em consultórios, porque eu não tinha como montar um até então, porque é muito caro montar um consultório odontológico até hoje. Cadeira, né? Nossa. A cadeira, o armário, Equipamento. raio-x e tal. Aí tem a preparação de encanamento e esgoto, a cadeira 220, então você tem que ter também a fase 220, 110. Então tem toda uma preparação para montar um consultório, né? Não é uma coisa simples. Então, eu fui trabalhar para alguns dentistas que já tinham um consultório montado até eu conseguir montar o meu. E nessa brincadeira, eu fiquei 16 anos como dentista. O meu CRO é ativo, eu não tive coragem de cancelar ainda, e talvez não irei. Tanto que hoje eu atuo como assistente técnico em processos de dentista. Se o paciente me contrata, eu atuo pelo paciente. Se o dentista me contrata, eu atuo pelo dentista como assistente técnico em erros odontológicos. Temos os erros médicos e temos os erros odontológicos. Principalmente em cirurgias ortognáticas, que é aquela que desloca a mandíbula, né? Exatamente. Pra frente, pra trás, depende do caso. Então, como eu sou reativo, então eu tenho como fazer esse tipo de trabalho, né? Essa assistência. Eu fiquei 16 anos. Aí eu lembro que eu teve um dia que eu fui pra praia, no fim de ano, fechei o consultório e tal, fui pra praia. Aí eu voltei, acho que isso foi 2007, acho que é 2007. Aí eu lembro que eu falei, eu não quero mais essa vida pra mim. Poxa, eu larguei tudo lá na praia pra ficar aqui atendendo o paciente com dor, fazendo canal, apertando aparelho, porque eu tinha... Como dentista, eu fiz especialização em implante, fiz especialização em orto. Então, eu fazia alguns implantes e muitos pacientes de orto. Muito aparelho, né? Muito aparelho. Extrações de siso por conta do aparelho, aquelas coisas todas. Aí, eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei assim, eu cansei, eu vou fazer direito. A minha mãe falou assim, eu não acredito. Eu falei, eu vou. Porque na época que eu fiz odonto, a minha mãe já tinha passado no concurso do Ministério Público do Trabalho lá em Campinas, na 15ª região. E aí os processos eram físicos até então. Então minha mãe, ela ficava lá um período da semana e outro período ela vinha para casa com 600 milhões de processos no porta-mala do carro. E aí chegava em casa, ela descarregava aquele monte de processos e ficava fazendo os pareceres do Ministério Público. Ali a mão, nem tinha computador, a mão para levar para a semana para ter as audiências. E eu ficava vendo aquele monte de código, aquele monte de livro. Minha mãe, na casa que a gente morava, a gente tinha a sala, e depois da sala a gente tinha, tipo, uma sacada. Minha mãe fechou a sacada toda, botou parede para fazer, tipo, um escritório para ela ali naquela sacada. Então, a gente perdeu a sacada da casa, e era livro, processo, no chão, na mesa. Pilhas e pilhas. Você tá doido que eu vou fazer essa loucura na minha vida. Então, aquilo me afastou do direito. Inicialmente. Eu não quero essa loucura. E ela conversava com o pessoal. Eu falei, gente, coisa de doido, né? Isso é coisa de doido. E não deixa de ser, né? É coisa de doido, Então, eu não quis. E eu tinha essa parte da área da saúde. Então, fui fazer a odontologia, como eu estava dizendo. E aí, eu fui fazer o vestibular. Só que o vestibular da Direito de São Bernardo, que é uma das melhores faculdades que nós temos na nossa região, já tinha fechado o vestibular. Porque geralmente o vestibular deles é em novembro. E eu decidi isso em janeiro. Aí minha mãe falou assim, presta o que tá aberto. Depois você pede transferência. Então eu prestei aonde? Metodista. Minha casa. Já tô habituada. E muitos professores da Direito de São Bernardo, até então, na época, eram professores da Metodista. E aí, assim, tinha aberto, né? A Metodista... Na época era a IMES, que hoje é a USCS. Acho que Uniban, sei lá, alguma coisa assim. Só que era assim, um numa semana, o outro na outra semana, o outro na outra semana. O Metodista era o primeiro. Aí eu fui e passei. Eu nem fui fazer os outros. Já nem sei se eu passei. Já passei naquele vestibular, já fiz a inscrição e comecei a fazer o direito na Metodista. Aí,
o Direito de São Bernardo anual, a Metodista é semestral. Aí, quando terminou o ano, que eu tive que esperar por conta da Direito de São Bernardo, por ser anual, eu fiz a transferência. E a transferência, eu não sei como é hoje, mas na época, você prestava uma prova de transferência para ir para Direito de São Bernardo. Não era simplesmente Pedir, né? levar documentos e não. fazer o requerimento. Você tinha que prestar uma prova. E aí eu prestei a prova e eu passei na prova. E aí eu vim para Direito de São Bernardo com 2 adaptações. Por quê? Só existe Direito Romano na Direito de São Bernardo e na USP. Nenhuma outra faculdade tem direito romano. Então, eu tive que fazer a adaptação de direito romano. E eu não tinha constitucional ainda, porque a grade muda. E a Direito de São Bernardo tem constitucional no primeiro ano. E eu só teria no segundo lá na Metodista. Então, vim para constitucional 1. Só que eu consegui eliminar sociologia jurídica e filosofia jurídica que eu já tinha tido na Metodista. Então, uma delas eu consegui encaixar de manhã mesmo, no lugar de sociologia jurídica. Eu tinha o constitucional para fazer, então não precisava mudar de horário, mas o romano não tinha como. O direito romano eu tive que ir para noite fazer. Tinha os dias certinhos lá para fazer. Fiz tal. Aí no terceiro ano já consegui, né, igualar todo mundo ali. Eu não tinha mais dependência, adaptação. Só régua, né? E assim, eu nunca fui uma aluna excelente, mas eu nunca fui ruim. Então eu nunca fiquei de DP, eu nunca reprovei, eu nunca nada. Nem na odontologia e nem no direito. Vai para exame no máximo, mas eu nunca peguei dependência. Então eu fui embora. E aí eu me formei em 2011 pela Direito de São Bernardo, mas eu só consegui parar com a odontologia em 2014. Porque sabe, começo de carreira, de qualquer carreira, não só carreira jurídica, né? Não só advocacia, mas qualquer carreira, início é início. Quando você se forma médico, também o seu início vai ter ali um perrengue, odontologia, administração, engenharia, não importa. Qualquer começo de carreira, você vai ter sua dificuldade. Então, eu não consegui fazer assim, acabou e vou pro direito. Então, o que eu fiz? No mesmo prédio que eu tinha o consultório odontológico, eu aluguei uma outra sala e abri um escritório de advocacia. Jaleco. Era mais ou menos Era uma loucura, Isabela. Porque era assim, fazia um U, sabe assim, fazia um U, era um corredor, aí vinha um corredor e um corredor. Aí descia as escadas, porque não tinha o elevador no prédio, ali na Oliveira Lima. Prédio antigo, né, não tinha elevador. Então, o meu consultório odontológico era neste corredor e o escritório era neste corredor. Ela tirava social. Só que põe o jaleco. Põe o jaleco. Ela Aí, andando, quando eu tava só dentista, eu usava branco. Tanto que na faculdade, quem perguntar que fez a faculdade comigo vai dizer, eu sempre fui de branco pra faculdade, porque eu fazia de manhã, e aí eu saía de lá e ia direto pro escritório pra atender. Então, tinha que ir de branco, não tinha como eu vir pra casa, então eu já ia de dentista. Tava eu lá na faculdade de branco, mas ok. Quando eu comecei a fazer isso, eu já não ia mais de branco, aí eu comecei com uma roupa, né, mais assim, socialzinha, e com um jaleco. E o porteiro do prédio, ele não queria saber se era de manhã que eu tava advogada ou se era tarde que eu tava dentista. Me chamava, ele falava, pode subir. Agora ela tá na sala tal. Gente. Agora ela tá na sala Y. Aí, às vezes, eu tava lá como dentista, o cara vinha assim na procuração. Aí eu tinha que acabar de atender. Uma loucura. Você imagina? Moço, meu aparelho, não, vim falar de divórcio. Eu falei, a senhora aguarda um pouquinho, eu tô só terminando o atendimento, depois a gente vai lá, porque tinha computador lá, tudo certo, e eu faço a procuração pro senhor assinar. E aí eu acabava o atendimento ali do paciente. A pessoa acaba de assinar a procuração. Não tá querendo extrair um dentinho, não? Quer tratar uma cárie? Eu não tive, assim, clientes da advocacia que viraram clientes de odontologia, mas eu tive ao contrário. Clientes da odontologia que viraram clientes da advocacia. Que vieram com reclamação trabalhista, com aposentadoria, até divórcio. Separação, divórcio, alimentos. Então ficou essa bagunça esses 3 anos. Eu quero fazer uma pergunta antes da gente seguir aqui, porque Fala. Exame de ordem. Vou falar. Prestou o quê de segunda fase? Tributário. Nossa. Porque assim, como
Vou explicar. Gente, é fácil. E eu nunca li, eu nunca trabalhei com tributário. Eu sou professora, como vocês falaram, mas eu nunca dei aula de tributário. Eu sei muita coisa de tributário porque eu estudei. Se não mudou, né? Porque eu lembro. Apesar que já tem muito tempo. Porque assim, como eu era dentista, na época o meu ex-marido, né? Nós éramos casados na época, ele também estava na faculdade de Direito, porque eles formam um ano antes de mim. Ele foi fazer estágio e eu bancava a casa. Porque eu tinha uma faculdade já que era odontologia. Então eu não tinha como fechar o escritório com 2 filhos para viver de dinheiro de estágio. Porque ele já vivia de dinheiro de estágio. Não que dá. a gente sabe que não paga muito, é um dinheiro... É uma bolsa, Tudo bem, um que é um auxílio. aprendizado, É um né? auxílio, né? Mas eu não tinha porque ele já fazia isso. Então ele conseguiu o estágiozinho dele, na época ganhava uns R$800, e eu não tinha como parar de ter os meus pacientes para fazer estágio. Então eu não tive como parar para fazer estágio. Então eu fiz o estágio que a faculdade me ofereceu. Que toda faculdade oferece, lá o núcleo de prática jurídica e tal. Então eu fazia estágio no sábado, eu fazia estágio nas férias, ia para cumprir as horas ali que o MEC Isso exige. com 2 filhos também. 2 filhos. Eu comecei a faculdade em 2007, o meu filho é de 2005. Então ele tinha mais ou menos 1 ano e meio. A minha filha tem 8 de diferença, então devia ter uns 9 anos, 10 anos. Eles têm 8 anos de diferença de um pro outro. Então, pequenos. Escola e tal, aquela situação toda. Então, eu não tinha como parar. Então, eu fiz o estágio da faculdade, certo? Então, eu não sabia nada de nada de estágio. Eu nunca cheguei no escritório e falei, vou fazer trabalhista. Então, vou fazer trabalhista na segunda fase. Eu não tinha essa experiência. E aí, quando eu fui pro cursinho, que eu fiz cursinho pra prova... Porque eu demorei pra passar na prova da OAB, eu não passei de primeira. Porque 2 filhos... Trabalhando, odontologia, casa, marido. aquela coisa toda. Eu não tinha muito tempo de estudo, eu não tinha muito conhecimento assim da prática, então tive um pouco de dificuldade. Na minha época, a prova era pela CESP, não era pela FGV, na época que eu prestei os exames de ordem. E na época também eu passei por um problema pessoal. E aí embolou um meio de campo ali. E aí, eu demorei para passar. E aí, eu lembro que eu tava analisando o que eu ia fazer na segunda fase, e eu falava assim, tá, mas eu não sei nada de trabalhista, e pode cair X, Y, Z peças. Eu não sei nada de penal, mas pode cair tais peças. E aí, eu comecei a analisar para a segunda fase, quais as peças que iam cair. Aí eu falei, meu, tributário, tá mais fácil, hein, de eu ver esse negócio aqui. Tá mais fácil. E aí eu sempre fui pro tributário. Todas as vezes que eu prestei a prova que tinha que escolher, eu escolhi tributário. Eu nunca escolhi outra área. Nunca. Na minha época não tinha constitucional, administrativo, que entrou depois. Né? Era penal, trabalhista, civil, tributário, aquelas coisas mais básicas. E aí eu fui pro tributário. Eu pensei em prestar tributário também, porque eu gostava muito na faculdade. Não é difícil você fazer. Eu gostava porque eu estagiei também. E é enxuto, porque é o enxuto, CTN e a Constituição. Tem umas leis esparsas, mas de ICMS, de pouquinha, IR, de IPI. É Não tem enxuto, muita né? súmula pra você ficar... Não que você vai decorar, mas assim, pra você ficar buscando, né? Súmula de STF, essas coisas. Súmula vinculante, não tem muito da área tributária. Chove o quê de súmula? Trabalhista, penal, civil... Né? E eu ainda falava, civil eu não vou prestar nunca, por quê? É uma caixinha de surpresa, civil é uma matéria muito extensa, então pode perguntar qualquer coisa para você lá, né? Apesar de eu ter uma especialização em civil e processo civil, nem botei no meu currículo, porque nem é um negócio que eu mexo muito. Ela é muito extensa, então eu sempre falei, civil eu não vou fazer porque eu não domino, a matéria é muito extensa e eles podem perguntar o que eles quiserem, porque tudo é civil, desde a concepção até a morte, nem é a morte, pós-mortem, que aí vem pro inventário, né? Exatamente. O Código Civil é a história do Muito indivíduo, extenso. né? É a história, exato. É muito extenso. Então, eu falei, não, porque não vou conseguir dominar isso daí. E o tributário foi isso. Falei, olha, código pequeno, porque o CTN é um código pequeno. Tem 200 artigos, né? A parte da Constituição é também pouco. Os artigos que falam de tributário. Umas leizinhas esparsas aqui e ali. Tranquilo. Só que a primeira vez que eu fui para a segunda fase em tributário, nunca na vida tinha caído recurso. Naquela exame caiu recurso. Ia, né?
Em algum momento, né? E eu errei o recurso. Uhum. E aí, logo, óbvio que eu tomei pau ali, né? E não tinha nem o que fazer. Não tava difícil em si, mas eu me confundi ali na época e não deu certo. Aí, a segunda vez que eu fui pra segunda fase, Deus me ajudou, porque caiu um negócio muito tranquilo, que era exceção de pré-executividade. Que Tranquilíssimo. é uma peça tranquila. Eu fiz, acho que em 2 folhas, porque não tem o que você falar muito. Não. Uma peça bem tranquila. Eu falei, obrigado, Deus. Ainda fiquei na dúvida, exceção ou embargos de execução, tal, tal. Aí eu fiquei meio analisando, falei, não, eu vou para exceção. E aí eu consegui a aprovação ali no exame. Ai, que lindo, em tributário. Tributário, mas nunca atuei na área, tá? Aham. Se você me falar, você faz? Não, eu indico. Ah, eu estagiei bastante na área. Podia ter feito tributário, mas não fiz. Fiz penal. Escolhi penal pra Mas segunda você fase. atua até hoje em penal, também. né? Eu escolhi então, tudo bem. civil. Fez Que é o que civil. você atua. Ah, eu sou a... Hoje não ganhei ponto, doutora Isabela, nem você. Não, porque a gente tem um. A gente um tem placar. um placar de pessoas que fizeram penal e pessoas que fizeram civil pra E segunda não- fase. não pontuei E vocês. Não Normalmente Mas é eu vou penal. dizer, eu não pontuaria nenhum dos dois. Porque eu não faria penal, porque eu não entendo. E eu não faria o civil pelo que eu te falei. Aham. Não que eu não entenda de civil. Sim. Pela extensão da matéria, tá? Que eu acho que a UAB pode vir com coisas muito, assim, absurdas e muito... Até pegadinha. rodapé e é, tal. é. Então, pela extensão da matéria. Mas penal, eu não domino. Não é uma matéria... Nunca me atraiu na Também. faculdade. O pessoal fala, ai, amo penal, Nossa. penal. E nananã. Aí, eu lembro que eu tinha uma professora aqui no cursinho. Ela chama... Posso falar o nome ou não? Lógico, pode. Pode. Ela é maravilhosa, ela chama Fernanda Fischer. Ela era professora do cursinho da Proordem aqui de penal. E ela falava assim: faz penal, gente, porque penal é tudo antes. Você ganha dinheiro antes, você morre antes, é tudo antes, faz penal. Mas ela é maravilhosa, assim, né? Uma professora muito legal, muito divertida do Aham. cursinho. Mas assim, nunca me atraiu, não é uma Eu também área que me nunca- atraiu, nem na faculdade. Eu também nunca gostei. Eu não sei se foi pela matéria. Às vezes o professor também, não vou dizer o nome dos professores tive aula que eu de, tive. eu tive aula de medicina legal. Era também. maravilhosa. Eu também. Nossa. Horror. Tive medicina legal, tive odontologia legal, porque, né, Nossa. tive que fazer. Pensa, odontologia legal, que eu nem era do direito, pra mim aquilo era, sei lá, absurdo, assim, um negócio que nada a ver comigo, né? Mas eu tive na faculdade, que faz parte da grade, né, da odontologia, e depois eu tive medicina legal na faculdade também, que aí eu já gostava, porque já misturava um pouco as minhas áreas, né? E eu ainda estava dentista até então foi bem tranquilo pra mim. A medicina, o professor era de boa também. Mas como eu falei, os professores de penal, porque o professor ajuda a matéria também. Você pode não gostar da Sim. matéria, mas às vezes, vou dizer por mim. Eu dou aula lá na faculdade, depende do semestre. Esse semestre eu estou em processo do trabalho. Só que provavelmente essa turma que está comigo, no ano que vem, volta para mim na prática trabalhista. Porque eles vão para o 9º e 10º semestre, porque lá é semestral, né? Então eu estou no processo. O pessoal que vai para mim com prática trabalhista mudam totalmente a opção na OAB para trabalhista. Tanto que o professor lá de direito penal, de prática penal, ele estava conversando comigo hoje, que ele xinga o direito do trabalho, que o dia de trabalho, né? Eu falei, você vai precisar de mim ainda. Em Mas algum com o processo momento. trabalhista, você vai lembrar de mim, você vai vir me procurar para entrar com o processo com você. Trabalhista. Ele é delegado, né? Ele tá funcionário público. E aí, o pessoal tá indo tudo pro trabalho, porque eu acho que o professor acaba a aula do professor. E o bom, sabe o que é? Que o pessoal tá passando. Porque é uma faculdade mais de periferia, pessoalzinho mais humilde, onde eu dou aula, né? Não é uma faculdade de elite. Então, o pessoal que veio de um colégio muito ruim, porque a gente sabe que o colégio público, infelizmente, né, no Brasil, não Deixa tá a aquela desejar. maravilha. Então, eles vieram de uma, né, muito erro de português, então eu pego no pé deles, eu falo, ó, corre atrás, se vocês tiveram uma educação mais fraquinha e tal, você tem que correr atrás de prejuízo agora. Porque advogado não pode escrever mal, advogado não pode Pode ser escrever errado. Então, assim, tem vídeo no YouTube, assiste, de graça, não precisa pagar, lê livro e tal. Então, eu fico dando dicas para esses alunos. E A eles leitura ajuda muito, e aí, né? assim, foi um recorde, porque a turma da manhã são 12 alunos, não tem muitos alunos também lá. Metade passou na segunda fase em trabalhista já. E nunca teve isso na faculdade. Porque passava assim, dos 12, passavam 2,
2, 3. Porque eu falei, eles têm muita dificuldade, eles trabalham, eles têm família. É um pessoal que é assim, é um vencedor de estar na faculdade, sabe? É um vencedor. Muita bolsa, muito ProUni, muito FIES, para eles conseguirem estudar. A faculdade também tem um programa de bolsa, né? Então, a maioria ali é bolsista, não 100%, mas às vezes 30%, 40%, e aí eles vão caminhando. Então, assim, tá sendo um upgrade ali do pessoal de aprovação de segunda fase. Aí teve a primeira fase agora, domingo. Dos 6 que ficaram lá, 3 já passaram para a segunda fase em trabalhista. Aí o professor de direito penal fica muito bravo, porque o penal dominava. Né? Até eu chegar, querido. É, porque tem um jargão, né? Penal é mais legal. Até eu chegar. Eu cheguei. Eu tive um professor no cursinho de penal, pra primeira fase, obviamente, porque eu não fiz segunda fase em penal, né? Ele falava que os trabalhistas eram os obreiros e os tributaristas eram os ilhas de caras. Mas você sabe que o direito do trabalho, ele tem um pouco de preconceito, mas isso está mudando muito, porque o direito do trabalho, ele evoluiu bastante. E, infelizmente, antigamente, quando você vê que esse tiozinho do hoje, advogado mais antigo, eu não sei o porquê, tá? Que tinha esse estereótipo do advogado trabalhista, tá do lá, terno marrom, a camisa vermelha, a gravata amarela. Isso. Eu não sei e o sapato preto. Eles faziam essa combinação. Isso. Só que hoje nós temos advogados trabalhistas muito elegantes. Exato. Muito bem vestidos, com ternos bem cortados, com sapatos super engraxados. Então, mudou esse estereótipo que se tinha do trabalhista. É advogado do obreiro, tadinho, é pobrinho, por isso que ele se veste... Não. Minha mãe sempre mudou esse perfil. Quando vê o advogado todo, assim, estiloso, pensa, esse daí só pode ser advogado de reclamada, né? Esse aí não faz reclamante. Ou você fala, ou ele é tributário, ou ele é empresarial. Mas tá mudando. Os advogados trabalhistas não se vestem mais assim. Eles se vestem de forma elegante, como eu falei, terno bem cortado, combinando a cor da gravata com a cor da camisa. Minha mãe sempre falava assim, eu lembro quando eu era criança, minha mãe sempre falava assim, se você vê um advogado vestido igual Agostinho Carrara, é trabalhista. Pior que tinha isso mesmo. Eu não sei explicar o porquê, mas já mudou isso. Já caiu por terra esse estereótipo. Os advogados novos, nós temos advogados... Não, e outra coisa que nós somos famosos no trabalhista é que a gente almoçava na sala da ordem. Todo mundo falava que a gente almoçava bolacha na sala da ordem, que era o nosso almoço. Essa história eu não conheço. Agora a sala da ordem fecha na hora do almoço. Fecha mesmo. Fecha. Agora você vai comer bolacha no corredor ali, ó. Tem que levar agora você não come mais bolacha, tem que levar a sua. Tem que levar o seu clube social. Falava que a gente almoçava na sala da... Sempre teve esse preconceito com a área trabalhista. Sempre. Eu não sei o porquê. Que é um absurdo. Por quê? Eu acho que todo mundo uma hora já se socorreu da Justiça do Trabalho, na vida. Né? Se não se socorreu com ele. A gente até brincava um com o outro. Já almoçou? Já começou a bolachinha com água? Já almoçou lá na sala da ordem, bolacha com água? Mas tinha mesmo esse estereótipo. Tem essas brincadeiras com o advogado trabalhista. E as outras áreas têm um pouco de preconceito, realmente. Quando a Priscila me contou que ela fazia trabalhista, eu não acreditei. E muito! E eu adoro. Trabalhista? Não tô sabendo. Eu também estagiei, né? Bom, estagiei em todas as áreas. E aí, uma delas, eu ainda peguei os fóruns divididos. Aurora, lembra? Tudo lá no centro de São Paulo? Ainda peguei essa época. Faz tempo isso, Uia, faz! Muito tempo. Mas eu me formei em 2001. Já tem aí 20 anos, né? Então, 21, né? 21 anos. 21. De formada, 21. Então, eu peguei ainda aquela época. Não tinha nem o prédio da Barra Funda. Nem se pensava em unificar a justiça do trabalho. E é engraçado que tem esse preconceito e ela é uma justiça federal. Exatamente. É especial, porque, né? por exemplo, Mas o penal e o civil, ele é uma justiça estadual. Ela é especializada. Não, mas ela é estadual. E residual, né? Então, é estado. TJ São Paulo, TJ Minas, TJ Rio, TJ Rio Grande do Sul, sei lá. São estaduais, certo? Tanto que, se eu passo num concurso, por exemplo, no TJ de Minas, eu vou morar em Minas pra vida. Não sei que eu exonere. Porque eu não tenho como pedir transferência para São Paulo, por exemplo. Agora, se eu passo no TRT da Bahia, eu tenho como pedir transferência para São Paulo quando abrir vaga.
Tem. Porque ele é uma justiça federal. Foi. Eu posso trabalhar em qualquer Foi o que lugar. a doutora Fernanda falou. A doutora Fernanda Itri É, falou que nem o isso. TRF, Falou. Tribunal Regional É. Federal Ela também. falou que ela veio embarrigando até São Paulo, lembra? É, mas é verdade, É. porque os trabalhistas... Eu lembro quando minha mãe ia prestar concurso, que também não passou de primeira, ela prestou concurso em Minas, em Fortaleza. Ah, e ela também prestou em vários lugares. Sim, Ela em contou. Curitiba, porque ela falou, federal, uma hora abrir vaga Mas eu acho que ela venho. O passou doutor em Diego Minas. também, né? Prestou em vários lugares. É, mas é uma justiça E aí, federal. também. Então, você veja, a gente tem um preconceito, né, com o advogado trabalhista ou com a justiça do trabalho, que é uma justiça federal que abrange o Brasil. Não, eu mudei Isso. totalmente Não, minha eu tô concepção, falando assim. Não, Eu mudei tem que mudar. Senão eu apanho da Hoje que eu tô pessoa. aqui, hein? Eu sou uma advogada trabalhista. Não, eu mudei completamente minha concepção. Ainda mais que veio o doutor Diego aqui, a doutora Fernanda, 2 juízes do trabalho. Eu gosto do direito do trabalho desde de sempre, assim, porque eu atuo há muito tempo. Eu aprendi a gostar, E outra, né? Eu você aprendi. veja, hoje... É muito tempo. Aí você aprende a gostar. Não tem como não gostar. Mas não é bem gostoso, eu acho. Bom, eu gosto, assim, eu acho uma área bem interessante. E assim, a gente demorou tanto para conquistar os direitos trabalhistas, né? Que veio um processo, né? Eu tô dizendo político mesmo, constitucional, legislativo, né? De história do Brasil. É. Para conquistar uns direitos Pra ter trabalhistas. uma CLT, né? Não, para hoje você ter, por exemplo, um 13º, direito às férias, a insalubridade, adicional noturno, intervalo intrajornada. É luta, que aí né? você chega e fala assim, luta. é uma justiça. Justiça. Não, de jeito Gente, nenhum. É. Seria do trabalhador se não fosse É, a as justiça garantias do desses trabalho, é. direitos. Exato. Sabe? Então eu acho que é super importante. Não desmerecendo as outras áreas, mas é uma justiça Sim, muito importante. claro. Para ter este preconceito, essa. As brincadeiras que fazem com a gente. É, porque o trabalhador é muito hipossuficiente, principalmente no Brasil. Então, se não tiver quem garanta, quem resguarde esses direitos, o que vai ser dessa pessoa? Exatamente. O que vai ser dessa pessoa, né? Aí conta pra gente, você ainda não parou por aí os seus estudos, né? Além de acumular a odontologia com o direito, você ficou um tempo acumulando as duas funções, certo? Depois chegou um momento que você abdicou da odontologia e focou totalmente. Eu queria fazer uma pergunta Mas antes. você estudou mais coisa e a gente vai querer saber. Eu quero fazer uma pergunta. A carreira da sua mãe teve influência pra você fazer direito depois? Eu acho que não. 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 Tanto que ela fica no meu ouvido. Vai fazer concurso. Não. Não é um negócio que eu quero. Eu gosto de advogar. Puxa aqui o seu microfone, ó. Aí. Tá ruim. Não, só pra você chegar mais perto pra gente. Eu gosto de advogar. Sabe? Eu gosto Sei. desse negócio de... Tá com o cliente, fazer audiência. E eu acho que é porque também eu não gosto muito de... sei lá, de rotina. Então, eu acho que se você vai para um concurso, você vai fazer aquilo todo dia, a mesma coisa, vamos dizer assim. Até aposentar, né? Aí vai abrir, aí o TRT, ela vai escrever, você vai fazer, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Tá. Só que não. Não, até vou fazer, entendeu? Até vou fazer. Vamos ver o que acontece. E ela quer muito, porque a minha mãe, ela ficou um ano advogada. Depois ela já foi para prestar concurso para... como fala? Para a Prefeitura de São Bernardo. Aí ela foi assessora lá, jurídica do... Nem sei quem era o prefeito na época, faz muitos anos isso. Depois ela passou para ser aqui consultora jurídica da Prefeitura de Santo André. E minha mãe trabalhou com o Celso Daniel, que ela ama o Celso Daniel. Falou que era uma pessoa maravilhosa. Todo mundo que trabalhou com ele. Muito. Era Falou uma que paixão. era maravilhoso, Incrível. que foi uma judiação que fizeram com ele ali, né? É. Aquela situação que todo mundo conhece. E aí ela ficou. Só que aí chegou aqui em Santo André e ela falava assim: eu não tenho mais pra onde subir. E minha mãe tinha ambição de galgar, né? Lugares mais altos, patamares mais altos. Aí ela começou a prestar concurso. Porque a minha mãe tinha um problema de advogar, sim. Não que ela não soubesse, ela é uma excelente, até se ela advogar. A minha mãe não. Ela tinha dó de cobrar do trabalhador. Ele é tão pobrinho. E ele ganhou 10 mil, eu vou pegar 3 dele e tal. Então ela tinha dó. Ela falou: não vai dar certo, Oxagra, essa área não vai dar certo. Aí ela começou a ir pro concurso por conta disso e chegou onde ela chegou aí, né? Maravilhosa. Mas ela passou em Campinas e depois que ela veio pra São Paulo quando abriu vaga. Ela acho que ela ficou 7 anos lá.
até abrir vaga pra cá. É porque, pra quem não sabe, não atua na área trabalhista, aqui em São Paulo tem 2 tribunais. 2 tribunais. Exato. Que é muito grande, né? É. Nós temos muitos municípios, então não deu conta. Ainda mais porque o TRT2, que é o aqui da Consolação, é onde está a maior concentração de processos. Então teve que dividir. O TRT15, ele abarca, inclusive, Baixada Santista. Então quem entra com processo lá na Praia Grande, Mongaguá, tudo TRT15. Ah, tá. Porque nem veio pro 2. Por quê? É um volume de processo O muito 2 grande. é grande. capital e grande ABC. É. É isso, o 2. É. Tá. Tanto que eu fui fazer uma pesquisa esses dias, até por conta da faculdade lá para os alunos. O ano passado, no TRT2, entraram 472 mil e alguns processos. Ah, eu acredito, por conta da pandemia, né? Mas você veja, quase 500 mil processos. num ano, Não né? é brincadeira. Fora o que já está lá, né? Fora o que tá em andamento. Já está lá esperando é. uma audiência, esperando uma perícia, esperando, sei lá, alguma situação ali para ser resolvida. E aí entrou mais quase 500 mil processos. Então, assim, A demanda é muito grande. numeroso. É muito numeroso. Muitas empresas fecharam na pandemia, que a gente sabe. Muitos óbitos, né? Ou muitas deficiências. Porque, infelizmente, teve pessoas que pegaram Covid e ficaram com sequelas. Exato. Não andam, não falam, infelizmente, né? E muita transição pro home office também, né? Também. E muita demissão também, É, né? Porque também. as empresas passaram por dificuldades, a gente sabe disso. Então, assim, foi um período ruim para todo mundo, né? É. Para todo mundo. Pra gente que ficou em casa e para quem é empresário, teve a empresa ou tem a empresa. Então, foi complicado. Então, você vê, a demanda é muito grande. Eu não pesquisei o TJ, eu não sei quantos processos entraram, por exemplo, no TJ, que abarca um período da vida muito maior. Muito E maior. aí você tem muito mais opções de processos que você pode entrar para saber o número que entrou, por exemplo, de processos no ano passado. TJ São Paulo, por exemplo, né? Pra gente fazer uma comparação. Uma comparação. Então, tem essa situação. Então, é uma demanda muito alta. Muito alta. Você falou, né? O Diego veio aqui, a Doutora Fernanda Itri. Fernanda e tal. Eles vão dizer melhor do que eu, porque eles estão ali mais próximo dessa situação do que eu, que estou advogando. Eu entro com os meus processos, mas eles vêm um processo de todos os advogados que entraram e caíram ali para eles, né? Então, eles têm uma visão mais abrangente do que a minha, né? Aí, então, voltando à história, eu consegui fazer a transição em 2014. Então, em 2014, no finalzinho de 2014, eu parei de pegar novos clientes odontológicos, a não ser coisas rápidas. Vim fazer uma obturação, vim fazer aqui uma limpeza, coisas rápidas, mas era um tratamento, por exemplo, de orto, um tratamento mais longo. Eu já não pegava mais esses pacientes, eu encaminhava para amigas minhas dentistas que tinham um consultório próximo ao meu, para elas atenderem esses clientes, que eu sabia que eram pessoas competentes, que iam atender eles, né, bem legalzinho e tal. E os meus pacientes de orto que não consegui finalizar, eu passei também para uma moça que, na época que eu fiz faculdade de odontologia, ela era assistente de um dos professores lá, de uma das matérias que eu tive, e o escritório dela era de frente do meu. Eu estava num prédio, ela estava no prédio de frente. Eu falei, vou passar tudo para ela. Eu sei que ela também é super competente, uma excelente profissional. E aí eu mandei tudo para ela, os meus pacientes de orto. Aí eu fechei. Entreguei aquela outra sala. E na sala da odontologia, que era uma sala melhor, eu reformei ela em dezembro. E em janeiro eu abri um escritório de advocacia. Rolo de novo, porque os pacientes iam procurar dentista. Claro. Aí eu olhava e falava assim, mas não era você a dentista? Eu falei, mas eu não sou mais, eu sou advogada. É minha agora. irmã gêmea. Agora eu sou advogada. Não, porque tinha uma placa com o nome na porta, né? Não tinha nem falar que é a irmã gêmea com o mesmo nome. Porque você põe um nome quando você tem esses prédios, são várias salinhas, você põe ali, Simone Bramante Advocacia, pro pessoal saber o que é. E aí não tinha nem como falar que era irmã gêmea, porque o nome era o mesmo. Aí eu falei, mas não era dentista? Aí eu falei, agora não é mais. Se só tem um caso jurídico, eu posso te ajudar. E ali eu comecei, né, a ficar no escritório e tal. Aí eu fiquei lá um tempo. Um tempinho lá que eu fiquei no mesmo lugar. Aí, assim, no primeiro ano vinha muita gente procurar dentista ainda. Depois, como eles viram que não tinha mais, eles acabaram... parou essa busca por
a odontologia. E o prédio não tinha outro dentista pra eu encaminhar. E quando aparecia, eu falava, vai na fulana, minha amiga, eu conheço. Ela é uma excelente profissional, vai lá que ela vai te atender. E aí muitos iam, muitos não iam. Eu indicava. Então, em 2015, vamos colocar assim, que em 2014 eu fechei o consultório, vendi tudo. Cadeira, armário, raio-x, compressor, tudo que eu tinha, né, de odontológico. E entrei com mesas, com computador, com arquivo. Na época tinha arquivo, né? Arquivo, impressora. Tirei o raio-x e entrei com essas coisas. E aí, em janeiro, eu comecei só na advocacia. Fiz essa transição aí. E aí, tô até hoje, né? Só na advocacia. Nunca mais voltei a fazer nada na odontologia, assim, clínica. Como eu falei, só essas assistências técnicas. Mas, assim, clínica, nunca mais fiz nada. Nada. Porque agora tá em moda esse negócio de gente fazer botox, preenchimento. Então, aí na estética, né? Essa parte. Mas ainda não me atraiu. Não me deu vontade de, por exemplo, faz um curso lá e vai atender uns dias. Que agora estão fazendo tipo coworking para o dentista. Ai, que legal. Tem consultórios que você aluga o período lá, o período que você vai atender, paga o período que você está usando e pronto. Né? Porque, como eu falei, é muito caro montar né? um consultório. Diferente de um escritório de advocacia. É bem mais em conta do que um consultório odontológico. Não tem nem comparação, o valor. Né? Mas você não parou de estudar. Você pode contar pra gente? Não. Aí depois, em 2000 e... Aí assim, ó, 2012 eu fiz a especialização em Direito Previdenciário. Com o professor Rodrigo Sodero, que é um ícone do Direito Previdenciário. Foi meu professor. Depois eu fiz... Acho que 2017. Eu fiz a especialização em Direito do Trabalho. Depois, em 2019, fiz a especialização em Direito Civil. E acho que em 2015, eu fiz Teologia. Que não tem nada a ver também, né? Sensacional, gente. O que odonto tem a ver com direito? Depois você vai lá e faz teologia. Mas eu acho que teologia com direito ainda tem... Tem um pouco de filosofia, de história, com as matérias mais básicas do direito, de repente, ainda tem uma ligaçãozinha. Mas com as matérias mais específicas, não tem nada. Quantos anos são de teologia? 4 anos. Uma faculdade normal, 4 anos. Normal. Aí eu fiz a teologia, eu gosto, acho muito interessante. Fez na Metodista também? Não, eu fiz numa... Mas aqui na Metodista tem teologia. Tem excelente, excelente. Não, eu fiz numa faculdade batista, porque é evangélico, né? O evangélico tem denominações que nem a católica, não tem a católica apostólica romana, a católica carismática, e a evangélica também tem essas ramificações. Então tem a batista, tem a assembleia, né? E eu fiz numa faculdade batista. Tá. Que é uma igreja mais tradicional, das ramificações ali do evangelho, né? Então, é mais tradicional. E era bom porque, assim, cada professor das matérias que nós tínhamos, cada um era de uma denominação da igreja. Então, não era tudo da mesma igreja. Então, a gente tinha visões... diferentes, né? Diferentes. Porque tem lugares que você faz teologia que é só aquele professor que dá aula. Da faculdade lá, da igreja da faculdade, né? Que a faculdade geralmente tem uma igreja mantenedora. Então, você tem a visão da igreja. Eles puxam um pouco, né? Pra doutrina daquela igreja. Tanto que eu falo, assim, quando eu vou falar da Bíblia, eu discutir, eu falo, olha, eu não falo de religião. Eu falo da história que a Bíblia conta. Eu não gosto de falar de religião. Né? Exato. Eu gosto de... não é religião, eu tô falando da vida de Jesus, eu tô falando do que Jesus falou na Bíblia, eu tô falando da história, entendeu? Entendi. Que vale pra qualquer religião. É o que tá escrito, né? Tá escrito. Mas isso também é um pouco de advogada falando, né? Eu nunca gostei de segmentar. Ah, tá. Me dê provas. Mesmo... Eu nunca gostei de sedimentar. De falar, não, é isso, e que essa religião é certa. Não, eu nunca curti. Até porque eu já passei por muitas igrejas, e assim, tem umas que tem coisa que me atrai, coisas não, a outra mesma coisa. Então, nada é 100%. Não sei se é certo ou errado, assim, mas que eu concorde, ou 100% que eu discorde. Então, eu não posso ficar defendendo uma bandeira de uma coisa que tem coisas ali que... não tem nada a ver comigo. Né? Não tem nada a ver com o que eu penso, com o que eu estudei. Tá.
com que eu estudei. Exato, você tem propriedade porque você estudou. Então eu estudei. Então era bom isso lá, porque, como eu falei, cada professor era de uma igreja. Então, até era uma orientação do coordenador do curso lá, que não era para puxar para religião nenhuma. E os alunos lá, geralmente são assim, religiosos, vamos dizer assim, tinha uma religião ali, mas tinha católico, tinha até espírita fazendo religião ali, e qual é o problema? Exato. E maioria evangélica, mas aí eu tinha assim, da Universal, da Assembleia, da Congregação Tava Cristã, lá todo mundo pra aprender a mesma coisa, né? Exato. todo mundo buscando um conhecimento ali bíblico, independente do que o que a sua igreja pregava, a doutrina que era dita ali, e um respeitando o outro ali, entendeu? E os professores super ali, Nossa, deve ter sido muito rica essa troca. imparcial, sabe? Eles não puxavam. Perfeito. Ah, porque eu sou da Universal, então eu vou puxar. Não. Super ali. Eu assim, tive sorte. Os professores foram super tranquilos quanto a isso. Davam realmente a Bíblia, a matéria, sem puxar sardinha pro que eles acreditavam, porque a igreja que eles congregavam tinha ali de doutrina, né? Então isso foi muito enriquecedor. Muito enriquecedor. Tanto que um dos meus maiores sonhos é conhecer Israel. Aí eu falo, mas eu vou conhecer Israel, eu quero conhecer Israel, não é nem pelo lado religioso, é pelo lado histórico. Do que a Bíblia conta. E Turquia, né? Porque parte da história da Bíblia tá na Turquia hoje, que na época eram outras cidades, mas está na Turquia. Então eu tenho a vontade de conhecer essa região, assim. E a Grécia, né? Por conta do apóstolo Paulo, lá das 7 igrejas da Ásia, fica tudo ali mais na Grécia, para conhecer a história ali. Tirando a beleza desses países, né? Exato. Você já vai fazer as duas coisas, né? Vai fazer as duas coisas. Então, fiz, acho que 2015, se eu não me engano, eu não tenho muita precisão do ano, mas foi depois do direito. Foi depois do direito. Então, você tem 3 faculdades. E algumas especializações. Tanto que a gente tem uma faculdade aqui na região, que chama FATEG, e eu dei aula de teologia lá. Na FATEG, um períodozinho, assim. Não fiquei muito tempo, não, mas eu dei aula de teologia lá. Doutora Laliide Braga já veio aqui no nosso podcast. Sim, eu dei aula lá de teologia. Inaugurou o nosso podcast aqui. Foi ela que inaugurou, deu sorte. Deu sorte. Foi nossa anfitriã. Muito legal. Inauguraram com o pé direito. E nos presenteou com uma história de vida. Gente, que a gente não conseguia fechar a boca. De toda hora a gente ficava assim. A história de vida dela é muito interessante mesmo. Vencedora. Incrível, vencedora. Vencedora. Exatamente. Verdade. Eu vou acho que fazer minha pergunta agora. A Isabela é perguntadora, né? Doutora Isabela, terá coragem? Ela é filha de excelência, então eu vou fazer a pergunta. Faça. Com ou sem pasme excelência nas petições? Sem. Gente, tem Ponto pra tantos mim. adjetivos ou expressões, né? Isso é uma expressão que você pode usar. Pasme, excelência. Acho que até você quando olha e fala assim, ai, que ridículo. Pergunta Eu acho que se eu fosse juiz, eu ia falar assim, ai. Não, calma, eu ainda vou no seu. Pasme novamente, excelência. Nem pensar. De jeito nenhum, nem pensar, então. Não. Querido não. juiz. Bota coraçãozinho hoje. Agora tem o Visual Law, você manda um emojizinho pra ele ali no QR Code, sei lá. GIF. Foi um GIF, Coração, manda um beijinho, sei lá. Não dá, né? Às vezes eu vejo uns memes de pasme excelência, tem aquele meme do peixinho olhando assim, ó, o jornalzinho assim, ó. Excelência além do pasme excelência. Ou aquele gatinho que fica assim. Sabe o gatinho? Tem umas figurinhas, né? Umas figurinhas. Dr. Diego falou que não surge efeito. Isso. Excelências compareceram Mas ele, o que ele fala? Ele fala que com ou sem? Ele falou que não precisa. Não precisa. Eu vou falar sem, gente. Eu como advogada, não sou juíza, mas mude a expressão. Agora a doutora Fernanda foi muito fofa, né? Foi. Ela é muito ninguém fofa. ainda declamou uma poesia pra ela. Ela falou nem que... chamou ela de querida. Ela falou que ela ia se sentir lisonjeada. Ia se sentir lisonjeada. Não ia mudar, mas Colocaram ela o quê? Se sentir lisonjeada. Uma poesia. É que, gente, é que nem botar receita de bolo numa petição. Não cabe, Dr. né? Diego, no dia Não que o cabe. Dr. Diego veio aqui, ele disse que pegou uma petição que tinha um poema. Tinha um poema. Mas ele por que a pessoa pôs um poema? Não sei, o advogado resolveu rimar. Mas rimar a petição, não que ele pôs um poema aleatório. Não. Fazer ela em rima. Era um poeta, então, que escreveu Poeta, ali. gente. É um poeta. É lindo.
Será que a gente fizer trocadilho eles entendem? Porque tá cabendo tudo agora nessas petições, né? Eu sou pela formalidade, tá? Data vênia. Eu não gosto muito. Eu também não. Mas às vezes eu uso nas audiências, mas não nas petições. Eu não gosto de termo em latim. Termo em latim. Algumas coisas você precisa colocar. Jus postulante, por exemplo, que é um princípio da justiça do trabalho. Eu não tudo tenho bem. como... Sei Não lá, tem a tradução, não né? tem uma tradução. É. Então você vai ter que falar jus postulante, por exemplo. Mas do resto, assim, não vou ficar... E justiça no final do recurso, porque dona Ex nunc, Priscila... ex tunc, você não tem como Caps traduzir. lock, aquela caixa bem alta. Justiça no final do separando recurso. as letras pra dar espaço. Aquele entre as merece a letras. justiça que você põe no fim? Não Isso. gosto também. Eu também não. Isso, a Priscila Eu ama. coloco em caps lock se tem alguma coisa que eu quero chamar a atenção, Atenção, do juiz. em negrito, alguma coisa assim, né? Alguma coisa muito importante da petição que o juiz tem que bater o olho e ver. Mas não em separado. Eu só coloco ou em caps lock, ou negrita, ou sublinha, ou alguma coisa E assim. agora com o PJE, que dá pra colocar, além de mudar, claro, o tom da cor da letra, você pode Sim. colocar vermelho, verde, você ainda consegue colocar um marca-texto amarelo. Mas você tá falando isso naquele parte do que você Porque consegue você consegue escrever o editar textinho. PDF. Ah, você consegue editar Você PDF? consegue editar o PDF e colocar que nem um marca-texto Você amarelo. consegue editar o PDF, aí você clica, E aí, abre quando o texto e você tem consegue petição que editar. você abre, que você toma um susto quando você Não, tá abre. aparecendo... Mas isso só na Justiça do bloco- Trabalho ou os outros PJs, tipo da Federal, também bloco, faz não parece um isso? bloco carnavalesco quando Não, você você sabe abre? quando você estudava no cursinho, que você anotava, negritava, botava... Parece isso! É isso. Parece uma Botava anotação luzinha, manual. neon. Só que feita no online. É Só isso. falta botar um post-it ali importante. Né, uma seta. Aqueles post-it que separa a página, assim, sabe? do Não, lado. sabe aquele colorido, aí você escreve assim, importante, né? Ver. Sei lá, alguma ver, coisa né? assim. Piscando. Eu acho assim, ó, agora a gente tá com a modernidade do visual law. Então eu acho que você consegue colocar muita coisa em visual law, de link, vídeo, QR Code. Eu também Né? adoro. Até foto. Não, então, por QR Code, por exemplo, por link. Colocar o na juiz, nuvem, né? Exatamente. O juiz clica e abre a foto ou abre um documento. Uma vez eu coloquei numa contestação QR Code pra juntar o vídeo de um acidente, que foi de um caminhão, e aí a advogada, em fase de réplica, falou que eu tinha sido muito ousada de ter colocado o QR Code. Mas é visual law, gente. É o que tá se usando. Não, até se o A juiz internet tá cheia de tivesse... kit de visual law pra você comprar se você quiser. Até se o juiz tivesse 100 anos, ele pegava o celular dele com a câmera, ele apontava o QR Code e abria o vídeo. Eu tava facilitando a vida de todo mundo ali. Até porque os juízes ficam até 75 e não... É isso. Mas tudo bem, já tem mais idade. Mas eles têm assessores. E geralmente assessores são mais jovens. Então eles pedem ajuda. Olha, Claro. me ajuda aqui que eu não tô conseguindo acessar, eu não tô conseguindo. Como é que eu leio isso? Ou qualquer coisa nesse sentido. Eu sei que sua mãe super defende o Visual Law, né? Muito. Super. Eu vejo Porque as assim, ó, publicações dela. cada sessão de dissídio coletivo, por exemplo, que a minha mãe faz parte da sessão de dissídio coletivo, eles julgam 600 processos dia. Sim. Então, ele não tem como ficar lendo tudo que você coloca lá. Então, petições muito extensas, muita coisa vai passar. Então, por isso que a gente fala, faz petição concisa, chama atenção para o que você quer, para o que você quer falar. Não precisa dizer o direito para o juiz, ele tem obrigação de saber. Você vai dizer o quê? Um exemplo, se você vai no trabalhista, tá? Vou dar exemplo trabalhista. Se você tá com uma convenção coletiva de uma categoria, ele não tem obrigação de saber. Então você põe. Porque tem muitas, né? Tem muitas, ainda mais São Paulo, muitas categorias, muitos sindicatos e tudo mais. Se, por exemplo, você tá com um funcionário de um município distante, mas que abarca aqui o TRT2, e vai usar a legislação de lá, às vezes um servidor público, o juiz também não tem como saber o que diz. Então você traz. Junta, né? Pra Mas quando você fala assim, segundo o artigo 482 diz tal coisa, você não precisa dizer o que diz, ele sabe o que diz. né? Numa lei mais geral, eu estou dizendo, né? O juiz, que nem o cível. Ah, segundo o artigo 396 do CPC, ele diz, sabe o que o artigo 396 do CPC diz. Você precisa falar para ele. Você não sabe, ele procura também, porque deve ter códigos ali. Então, por quê? Porque a petição vai ficando grande. Então, a petição vai ficando longa. Colocar 5 jurisprudências sobre o seu tema. mesmo. Passa. Não é nem má vontade, é a quantidade de processos. Sim. Não tem como ler tudo aquilo. Eles não têm condições. Não é má vontade dos magistrados. Não dá. Então,
conciso, fala o que você tem que falar, sem data vênia, sem pasme excelência. Põe ali uma jurisprudênciazinha, de repente, de divergência de turma, se você tiver no tribunal, um exemplo. Isso é interessante. Sabe? Ou de divergências aqui, de primeira vara para segunda vara do trabalho, ou da civil e tal. Para chamar atenção só, que você fala, olha, mas o fulano tá julgando assim, excelência, caso semelhante, tá. Coisas assim, você vai chamar atenção. Você vai ali fazer 5, 6 páginas, acabou. Aí ele vai ler. Uhum. Agora vai fazer 20, 30, como eu falei, ele vai passar o olho aqui pra saber o que você tá querendo. Uhum. O que tem de Ele vai prova. direto nos pedidos, né? Exato, É. porque não dá. Não tem, humanamente falando, não tem como. Não tem como. Então seja mais conciso. Vai te ajudar com o teu cliente e você vai facilitar a vida do juiz também. Aham. E o juiz vai gostar de você. Muito! Porque se chega aquelas pessoas de 30 laudas do escritório X, aí chega outra escritório, puta, esse escritório de novo, ele vai por 30 páginas para eu ler aqui, então ele já fica com uma vontade de ficar lendo aquele bando de documentos. Vamos facilitar, A não ser né? que realmente seja uma coisa Uma muito... E que precise Aí de que tudo precisa, isso. né? Vários pedidos, várias... Aí não tem o que fazer. Sim. Mas, no geral, eu acho que dá pra gente enxugar. Uhum. Falar o que tem que falar, mostrar lá os documentos e tal, e acabou. Uhum. Né? Vai facilitar e vai ajudar a gente. Vamos usar a tecnologia, né? Que tá aí. E tá aí a Sim. nosso favor, É. exatamente. Sim. Vamos Tanto que estudar as e audiências usar. estão sendo gravadas, né? É. Às vezes não tem nem ata mais, é tudo gravação. Não, é ótimo. Eu acho que é um Netflix sensacional assistir audiência gravada. É? Depois que você Vou mandar as minhas precisa. pra você. Depois você precisa ver alguma coisa, sabe? Voltar. Tipo, lembrar o que foi dito. Às vezes tem muita testemunha e tal. Eu acho sensacional. Você tá falando sério? Pra pegar o pulo do gato. E principalmente quando a outra parte é escritório grande. Porque às vezes não é o mesmo advogado que faz. Ah, no escritório grande tem vários advogados, geralmente. E aí, é. às vezes, esse advogado fala alguma coisa na audiência de conciliação e depois é dito outra coisa durante o processo, sabe? Ah, eu adoro. pega Ah, as- eu adoro. Mas você assiste tudo? Não, eu me recordo, né, às vezes. Ah, você tem memória. Eu também tipo assim, tenho. o que que acontece? Às vezes teve audiência de conciliação e tal, tá em fase de réplica, vai. E o advogado fala uma coisa nada a ver do que foi dito na audiência. Assim, mas não foi isso bem que esse advogado falou. Deixa eu lá Vou voltar. dar uma olhadinha. Aí, nossa, aí eu pego junto. Eu falo assim: olha, Vossa Excelência, não foi o que foi dito lá na audiência, né? Adoro. Mas aí você transcreve? Eu falo assim: às vezes, quando o link já tá no processo, eu só falo que tá não, lá. sim, mas né? aí como é que você fala pra esse ler? Falo Olha, em esse- minuto tal. Você pode falar a minutagem Sim, que sim, tá sim, da, sim, da- Aí ele já vai no minuto certo, onde tem que ir, né? Entendi. Ah. Ou você pode transcrever, bota o fone É. de ouvido lá e transcreve o É. que foi dito também. Não, usa o, E aí ele pode usa o Google Docs pra transcrever. Ai, você viu que a doutora Simone está toda empenhada nas redes sociais, né? Usa o do Google Docs. Um você- monte de dica. Então, não é bom? É ótimo. Gente, eu curti Eu adoro. várias das suas dicas. Eu adoro as suas dicas, a da sua mãe, eu acho ela uma fofinha. Ótima. Aquelas fotinhos dela assim. Os cardzinhos fáceis pra você entender do que ela vai falar, do que ela tá falando. Sensacional. Então, eu usa o sou Google sua Docs fã. pra transcrever, por exemplo, que aí você copia e cola só. Uhum. Bota lá pra gravar, porque às vezes tem audiências que duram horas. É, não, aí sim. Principalmente no penal. Eu tenho uma presinha lá, eu não faço penal, mas eu tenho uma presa. E eu fiz 3 audiências, né, até a sentença e tudo mais. Uhum. Duraram, tipo, 5 horas cada não, audiência. Então, como é que você vai assistir 5 horas de gravação? Ah, não, Entendeu? Não tem condições. E outra, 6 testemunhas do Ministério Público, mais 6 testemunhas dela, né? No caso da Ré. Não tem como você ficar assistindo Mas tudo sabe, aquilo. Toda aquela formalidade, Mas né? sabe, teve Seu nome, onde a processo, senhora mora, tal. Mas teve processo meu, por exemplo, que teve várias testemunhas da federal. O que o juiz mandou fazer? Ele mandou desmembrar. Então tem o vídeo da oitiva da testemunha tal, da testemunha... Facilitou, Ele fracionou. desmembrou, entendeu? Muito bom, muito bom. É, Muito eu bom. não pedi a gravação das audiências, né, dessa minha cliente. Então, eu não sei se viria assim, né, fracionado, como você disse, ou se mandariam a audiência um bloco só, né, um vídeo só. Acredito que um bloco só. Eu não sei como que viria, eu não pedi, tá? Então,
Eu não sei, mas muito legal esse. Até porque, às vezes, você não consegue ficar 5 horas. Por exemplo, a minha audiência durou 5 horas assistindo. Então, você tá em bloco, você assiste ali, sei lá, 1 hora, depois... Por isso que eu falei que é igual Netflix. Porque você vai maratonar, né? Vai maratonar ali a audiência. Mas tem coisas mais interessantes pra ver, né? tem. Um link, Mas né? quando eu Vendo sei audiência. que eu tenho razão e eu sei que foi dito uma coisa diferente, eu assisto aquilo com prazer. Entendi. Pra Porque- pegar. Você quer pegar o pulo do gato ali, né? Não, mas que eu adoro processo civil, eu pego ali nas partes também processuais, sabe? O fulano falou A gente tal. quase não gosta disso, Mas né? assim, a gente tem o artigo 387 do CPC, parágrafo 5º, parágrafo 6º, Olha isso, é professora mesmo, né? que diz que nós podemos gravar as audiências sem pedir autorização para o juiz e sem avisar Sim. que estamos gravando. Então, como as audiências estão sendo todas gravadas, até por conta da pandemia e tal, e às vezes não estão fazendo ata, só gravam. Vem na ata, assim, pelo menos no trabalhista, né? Que a audiência está sendo gravada, que não vai haver degravação e caso o advogado queira, ele requeira a gravação e vai ser ali, né, disponibilizada para ele. Então, você gravando, de repente, você chega com o seu celular ali, grava a audiência, depende, não precisa nem ficar pedindo também. Exatamente. Né? Você já tá ali. E aí, como eu falei, você tá lá com a gravação no seu celular, você chega na sua casa, joga no Google Docs, deixa ele transcrever, depois você vai ler. De repente, para fazer a sua réplica, para fazer umas razões finais, lembrar tudo que ou foi até um falado, recurso, né? Quando vier a sentença, um É. recurso. Então, você já deixa ali, sei lá, na pastinha lá do seu cliente, do seu né? cliente, na nuvem, e qualquer coisa assim. Olha, eu tô adorando essas dicas, tá vendo? Gente? Anotem! Anotem! Não. Então, você pode gravar como advogado, porque, né, você tá pela parte. Você tem Então, a não precisa avisar o prerrogativa, né? juiz, não precisa pedir autorização. Você pode simplesmente chegar, ou com um gravador, que não se usa mais, a gente usa o celular, mas poderia, se você assim quiser, ou com o celular. Põe pra gravar todos os testemunhos, né, que vai ser ali ouvido. Mas, gente, que fique bem claro, é o advogado que pode fazer isso, o O cliente não pode advogado, fazer o isso. cliente- Pelo amor de A parte pode. Pode? A parte. Mas se eu estiver assistindo, se eu for testemunha, eu não sou parte. Exato. Tá? Então, o advogado e a parte pode. O código diz assim, mas se você for testemunha, se você for perito, se você tá assistindo, por exemplo, um aluno que tá lá fazendo, não Pelo pode. amor de Deus, gente. Não pode. Não. Depois leia artigo 387 do CPC, você vai ver quem pode e quem não pode. Lá tá Isso aí. dizendo, porque senão pode ter problemas até com o LGPD, né? Chegamos no momento perrengues. Temos perrengues, doutora Isabela, da advocacia, da Sempre odontologia e da teologia. Ou seja, Ai, eu lembrei de uma da odontologia agora, que você só tinha me falado do direito. Aí eu, agora da odontologia eu lembrei de uma temos perrengues em da teologia, todas depois as eu áreas. não sei. Não tô lembrando, assim. Estamos brincando. A odontologia tem mais, eu Lembre de acho. algum Ó, perrengue. conta uma da odonto e uma do direito. então. Pronto. Tá, peraí. E uma de sala de aula que eu acho que deve ter também. Ou não? Sala de aula. Pegar aluno colando. Não, eu não sou uma professora brava, eu acho, mas eu sou muito... Então o pessoal tem um pouco de medo, eu acho, sabe? Assim, que sou muito agitada. Porque também eu falo assim, essa pessoa é meio doida, né? Então o pessoal fica meio assim. Ontem eu dei um trabalho para eles fazerem, para entregar valendo nota do primeiro bimestre, que a gente fecha agora no domingo, aí começa o segundo bimestre. Aí apareceu um aluno que eu nunca vi na vida lá. Aí chegou uma menina turista, bonita, né? uma moça bonita, bem vestida, assim, um vestido legal, nova, menina nova. Chegou assim, eu tava saindo, abri a porta da sala pra ir embora. A aula acaba 10 horas, né, à noite. Ela veio pra me entregar o trabalho, aí eu falei, você é minha aluna? Aí ela, eu sou, eu falei, eu nunca te vi. Aí eu falei, uma amiguinha dela lá, não, professora, ela vem na aula do fulano. Eu falei, tá, do fulano ela vem, na minha ela nunca apareceu. Porque cada dia tem um professor lá. Aí eu falei assim, tá bom, só não esqueça que a prova é dia 7 de dezembro e ela não tá fácil, tá? Aí eu sou boazinha, como a minha filha que fala, mas você é muito boazinha como professora, você fica ajudando a aluna e tal. Aí eu fiquei tão brava ontem, eu falei pra minha filha assim, eu não vou mais ser boazinha. Demorou, ela falou pra mim. Falei, eu vou ser boazinha, esse povo só aparece quando tem interesse, sabe? Esse tipo de aluno, né? Quem vem na aula, não. Porque eu tenho memória boa.
Então, eu sei o nome de todos os meus alunos. Eu sei quem vem e quem não vem. Eu sei quem não vem porque tá com problema, porque me avisa, né? Professora, tô em viagem de trabalho, tô doente. Que nem ontem veio uma moça e falou, professora, minha mãe tá internada. Eu não tenho como largar minha mãe aqui pra ir pra aula. Então, a gente entende, as pessoas vão avisando. Mas eu também sei quem não aparece. E, como eu falei, eu sei o nome de todos os meus alunos. Todos. Então, quando eu for corrigir, eu sei quem é quem ali. E aí eu falei, eu não vou ser boazinha esse semestre, não. Se ficar de DP, e lá não tem exame na faculdade que eu dou aula. Você tira a nota do primeiro bimestre, do segundo bimestre, tem a substitutiva para quem não fez alguma prova, e acabou. Então não tem exame. E é DP direto. DP direto. Média 6 lá. Não é média 7, mas é média 6. Se não tirar a nota, volta ano que vem. Vai voltar. Volta ano que vem. Vai ficar bravo? E aí vai ter que frequentar a aula, Mas né? sabe por quê? Eu sempre falo pra eles assim, eu não faço chamada, eu não vou ficar controlando. Não que eu não tenha filho do tamanho de vocês, porque eu tenho. Mas quem vai diferenciar, quem vai selecionar, fazer a triagem é o 6º ano. A pessoa fala, mas não tem 6º ano na faculdade. Eu falo, então, é lá fora. Exato. Você entende que é o 6º ano? Então, é o teu exame da ordem que você não vai passar. Ou vai demorar 300 exames para você passar. Ou é uma cliente que você não vai saber atender. Eu tô com um processo trabalhista que foi me passado agora, e o advogado renunciou, porque ele falou assim, falou para mim assim, doutora, eu não tenho conhecimento técnico para fazer este processo. Ainda bem que ele teve essa consciência, né? E falou, não tenho conhecimento técnico para fazer esse processo. Então, eu prefiro renunciar do que prejudicar o cliente. Então, ainda bem que ele teve essa consciência. Mas você veja, de repente, é um desses alunos aí. Não sei se é, porque eu não conheço advogado, eu só conheci na renúncia, não posso falar. Mas um exemplo. Então, é o 6º ano quem vai selecionar. O cara não vai passar na OAB, não vai saber fazer um processo, não vai saber se portar numa audiência. Vai ter que aprender com a vida, porque, né, com o tempo você aprende. Mas é pessoas que estão perdendo, de repente, uma oportunidade ali de... Não que ele vai sair ali super sensacional, porque ninguém sai super sensacional da faculdade. Mas de ter um pouquinho mais já de diferenciação do que dos outros. É o que minha mãe fala, que estudante é o consumidor mais burro que tem, porque paga pra não ter. A gente que é professora, a gente sabe mesmo. Não, o pessoal fala assim, que nem falaram ontem assim, sexta é feriado? Eu falei, porque é funcionário público, a faculdade aqui é privada. Sexta-feira é feriado? Dia do servidor público. Amanhã, é. Tanto que amanhã o civil não abre, só que o trabalhista e o federal jogaram para dia 31, segunda, emendam terça e quarta, só voltam dia 3, Mas o civil não abre amanhã, e os prazos estão suspensos. Que ótimo. O civil tá suspenso amanhã, porque é dia do servidor público. Eu falei, mas aqui é uma faculdade privada, gente. O que tem a ver, né? Então vocês vão ter aula normal. Claro. Se você estudar numa faculdade pública ou trabalhar num setor público, aí você vai. Faz estágio ali no TJ, tem os alunos que fazem estágio no TJ, né? Aí você não vai trabalhar. Mas fora isso, você vai pra aula normal. Igual quem quer folgar... Não quer ter aula, aluno não quer, entendeu? Quem quer folgar em quinta-feira santa. E meus professores da faculdade falavam assim, gente, aqui a faculdade não tem religião nenhuma, não é católica a faculdade pra gente folgar na quinta-feira santa. E eu acho que o CNJ ou o TCU, algum órgão, eu não me lembro agora, jogou o feriado pro dia 11 de novembro pra já emendar com o feriado do dia 15. Gente! Porque é terça. Aí é tipo uma Algum semana, órgão né, já jogou. quase. Dia 11 é meu aniversário, já é feriado mesmo, entendeu? Escorpiana. Então, assim, já jogaram pra já emendar ali 5 dias, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias. Mas acho que é o CNJ, mas eu não tenho certeza, eu teria que consultar. Mas os fóruns, assim, amanhã não abre o civil. E segunda e terça e quarta, porque quarta-feira não abre os federais e os trabalhistas. Né? Até já botaram um comunicadinho, a OAB já divulgou o calendário e os prazos estão suspensos por óbvio, né? E se alguém tivesse audiência ali, vai ser remarcado. Não, que vai ser redesignado. Nossa, que ótimo. Mas é de servidor, mas eles já perguntaram. Não tem aula! Eu quero saber agora. Então vamos lá, ó. Perrengue da odonto. Eu lembro de um, assim, que me marcou muito, assim, que eu tô lembrando agora. Uma moça veio com a gengiva muito inchada. Ela não tinha dente nenhum, tá? Ela não tinha dente? Não tinha dente. Tá. E aí, mas a gengiva dela tava muito inchada, muito inchada. Eu falei, que estranho, né? Vou tentar descobrir o que inchou. Porque não é dente, porque ela não tem. Ela já era totalmente desdentada na parte inferior.
Falei, então, não é um dente que inflamou, pus. Eu vou ver eu vou tentar descobrir o que aconteceu para estar inflamado assim essa gengiva. E aí eu comecei a olhar, comecei a palpar, né, a gengiva para ver, fazer aquele exame clínico que o dentista faz. Eu não descobria nada. Eu falei, eu vou tirar um raio-x. Às vezes ela tá com tumor, né, na mandíbula, no pescoço. Vamos tirar um raio-x. Quando eu tirei o raio-x... Meu Deus. Que eu revelei o raio-x e tal. A gente tira os pequenininhos, né, no consultório, né? Os grandões têm que ir para aqueles centros radiológicos. A gente nem tem como ter uma máquina daquela, porque o espaço, é de um espaço muito grande, o valor é muito caro. Ela tinha Ai, meu Deus. uma dentadura para fazer, uma prótese total, que a gente chama, que ela tinha usado. Eu acho que ela não tirava, não higienizava. E a gengiva foi crescendo por cima, porque inflamou. E a gengiva cobriu aquela prótese dela. Gente. Então, aquilo era falta de higiene mesmo. Não sei se ela não orientaram ela, não tinham conhecimento de que aquilo tinha que ser tirado para ser escovado, para ser higienizado várias vezes por dia. Porque sempre que você se alimenta, Você tem que a gente tirar e aconselha limpar. ali, a gente orienta o paciente, né? Olha, toda vez que a senhora se alimentar, faz a higiene, tira, escova. Não vai escovar a gengiva, óbvio, mas você limpa, uma gazezinha, alguma Põe num coisa Corega-Tabs. assim. Sim, Né? tem paciente que, inclusive, sei lá, uma vez por semana, põe num recipiente com água, um pouquinho de água de lavadeira, sabe? Pra higienizar, esterilizar. Coisa de gente antiga. Aquela dentadura do lado da cama, assim, sabe? É, exato. Mas vai matar todos os micróbios. né? Põe lá água sanitária, porque desinfecta. Coisa de gente antiga, mas tudo bem. Lava bem lavadinho Pelo pra menos depois tá não limpa, queimar né? a mucosa e ok. Mas essa mulher, eu não sei se ela não foi orientada, ela não tinha um conhecimento, acho que ela nunca tirou aquela dentadura da boca. E a gengiva foi inflamando, porque resto de alimento, bactéria, que nós temos entrando, muitas né? bactérias na boca. O lugar que nós temos mais bactérias no corpo humano é na boca. Mais do que qualquer lugar que você possa imaginar. Inclusive aquele lugar que você deve estar pensando. Todos os outros. Que fique atrás A ali do boca corpo, ganha. mais pra baixo. A boca tem mais bactéria do que aquele lugarzinho lá. Então, a gente tem que ter um cuidado. Óbvio que a boca tem bactérias que são saudáveis, porque nós temos bactérias saudáveis pra gente no corpo, e que nós precisamos dela, como nós temos bactérias também que causam doença, que são patológicas, que a gente chama, né? Então, a gente tem que ter essa higiene. Porque quando a gente se alimenta, e a gente usa muito a boca pra bota caneta, rói unha, não entendeu? A gente põe muita coisa na boca que não deveria pôr. Às vezes a mão tá suja, você bota a caneta. Pra abrir alguma coisa. Não, Ai, vou abrir uma. O dente é abridor de garrafa, corta durex, você entendeu? Você faz muita coisa que não deveria usar o dente pra isso. Minha mãe sempre briga Sabe? comigo. Você tá com uma pelinha, você começa a tirar com o dente. Não é assim? Então tem muita coisa. Então a gente tem que tomar um cuidado realmente, ter uma higiene adequada pra ter uma saúde bucal adequada. E essa moça, né? E aí, óbvio que a gente tem que fazer uma cirurgia pra remover esta prótese, porque a gente tem que abrir a gengiva dela pra remover. Não, o cheiro que veio quando abriu. Eu imagino. É que a gente, quando lida com a área da saúde, a gente já. Quem não tem estômago, quem não tem. Não adianta. Não adianta ser da área da saúde porque você não vai dar conta. Não vai. Não vai dar conta. Então, a gente abriu, óbvio, teve que abrir, remover aquela prótese, deixar a cicatrização para poder fazer uma nova. Eu nem tentei limpar aquela prótese, nada. Eu falei que ela teria que fazer uma fora, nova. né? Joguei aquilo fora, deixei a gengiva cicatrizar. Aí você entra com antibiótico, você entra com medicação. E aí depois a gente confeccionou uma nova. E aí eu orientei, ela não voltou mais. Então eu não sei se ela voltou àquele estado com a prótese nova que foi feita. Gente. Ou se ela realmente agora entendeu como é que funcionava e começou a fazer a higienização ali da prótese, porque era uma dentadura. A gente chama de prótese total, porque não tem dente, mas conhecido vulgarmente como dentadura. Né? Então, foi um caso, assim, que me chamou muita atenção. Gente. Me chamou muita atenção um caso que eu lembro, assim, do Inusitado, Gente, né? eu tô aqui. E dentista é muito importante, pelo menos você uma vez por ano, que nem mulher no ginecologista, pelo menos uma vez por ano você tem que passar. Por quê? Pela boca, eu consigo detectar, por exemplo, se você tem alguma doença, porque tem coisas que se manifestam na boca. Doença sexualmente transmissível se manifesta na boca. Às vezes, antes do que se manifesta, por exemplo, ou no órgão mesmo, né, genital, ou tem doença sexualmente transmissível que ataca pulmão, como a sífilis.
Então, às vezes, antes de chegar lá, eu tenho manifestação bucal, câncer. Tem doença do beijo também, né? Tem câncer, herpes, né? Que herpes é uma coisa comum, não é uma Comum. coisa assim, mas é transmissível. É. Hepatite. A gente consegue transmitir pela boca. E ligando com o direito, a gente consegue, inclusive, ver abusos sexuais na boca. Assim, uma criança, por exemplo, com o céu da boca roxo, que de repente não teve nenhum trauma, de repente foi um sexo que foi forçado ali com ela. Então, o CRO fala que a gente tem que denunciar, que a gente tem que abrir, chamar a polícia, por exemplo. Né, e fazer uma denúncia ali de uma pedofilia ou qualquer coisa assim. Então, sempre no dentista mesmo para olhar para a sua saúde bucal e, de repente, você vai ser diagnosticado de coisas até mais sérias que você sabia. pode A boca, conseguir, de repente, tratar precocemente, que quanto antes você trata uma doença, óbvio que a chance de cura dela é maior. Então, de repente, para tratar essa doença mesmo, então, sempre aconselho, sempre buscar o dentista. Como eu falei, para manter a sua saúde bucal, que é super importante. Muitas coisas começam na boca. Vocês lembram daquela Renata Banhara? Sim. A modelo e tal. Ela quase morreu por conta de uma infecção de um dente. Foi. Quase que ela Quase veio a morreu. óbito. Porque existe uma doença chamada endocardite bacteriana, endocardite do coração, que começa no dente, a bactéria desce pela via sanguínea, pelo coração, e ela teve essa doença e ela quase faleceu. Gente. Então, assim, talvez porque não foi no dentista, ou o dentista não diagnosticou, não sei dizer É. com detalhes, mas assim, tomar esse cuidado. Ela quase faleceu, né? Quase veio a óbito por conta de uma doença do dente. Então, vejam, cuidado é super importante que Gente, nós temos vão que ao ter. dentista, Vão ao pelo amor de dentista. Pelo menos uma vez no ano. Fazer uma limpeza. Faz uma né? limpeza, faz uma, Vê se tá tudo ok. uma prevenção, né? Que a gente fala, um preventivo, uma prevenção ali é importante. É Isso. muito importante. E Eu me agora você tem lembro- que lembrar um perrengue da advocacia. Olha, eu tenho um que eu vou contar, que me marcou também, foi assim. Tem uma senhorinha que o marido dela era um alto executivo de uma empresa multinacional e tal, não vou dar nomes e tal. E por ele ser um alto executivo, ele ficava assim, ele trabalhava 15 dias aqui em São Paulo, ficava aqui com ela, e 15 dias no Rio de Janeiro, que essa empresa tem filial lá. Tá. Então ele ficava 15 dias aqui, 15 dias lá, tal, já era um senhor de uns, sei lá, 60 e poucos anos, não era jovem, né, ainda tinha um tempo de vida. Só que esse senhor acabou falecendo e aí ela entrou com um pedido de pensão por morte. Não por mim. Ela entrou, não sei, sozinha ou com algum outro advogado. Tá. E ela começou a receber a pensão por morte. Na época não tinha reforma da Previdência, então era 100% do valor para a vida dela inteira. Ela recebeu, tipo assim, uns 4 meses no valor integral, e era um valor muito bom, porque, como eu falei, ele é um outro executivo, tinha um salário bom e tudo mais. A pensão começou a vir pela metade. Aí ela me procurou. Por que eu recebia, sei lá, 6 mil, tô recebendo 3. Por que tá pela metade? O que tá acontecendo? Eu falei, a senhora fez algum empréstimo consignado? A senhora fez alguma coisa? Comecei a puxar ela, não fiz e tal. Meu marido me deixou muito bem. Falei, tá, vou investigar o que é. Às vezes a senhora foi vítima de um golpe, alguma coisa assim. Comecei a investigar. Aí eu comecei a olhar, e eu descobri que tinha um menino que meava a pensão com ela, chamado Cláudio. Falei, aí esse moço teve um filho no Rio de Janeiro, com uma moça, sei lá, e essa mãe entrou, É filho, né? e esse menino tá dividindo. Falei, vou ver a idade desse moço, dessa criança, porque na época, hoje não, tá? Hoje a regra mudou, tá? A Previdência. Mas na época, foi antes da reforma, quando meava a pensão, por exemplo, quando um dos beneficiados, né, dos dependentes, parava de receber, por exemplo, o menino ia receber até os 18, voltava o valor para outra pessoa que tinha direito. Então, eu falei, ela vai receber até o menino completar a maioridade, depois ela volta a receber integral. Vou ver quantos anos tem essa criança. Se tiver, sei lá, 10 anos e tal, mais 8 anos aí. Quando eu fui investigar e olhei a idade, era um homem de 48 anos que tinha uma união estável com este homem no Rio de Janeiro. Ele era companheiro. E pra contar pra E aí ele tinha a certidão da união estável, tudo certinho. E aí quando ele deu entrada no INSS do Rio de Janeiro, porque o INSS ainda não tem muita ligação de informação, assim, por estados, né? Tá. Ele meou, porque o INSS reconheceu
a união estável ali, né? A união, ele como dependente lá de cônjuge, companheiro, que o benefício de pensão por morte assim traz. Aham. E para eu contar para a Você teve que dar senhorinha, notícia tinha pra que dar ela. notícia para ela. Que eles iam dividir. Que para sempre. Sempre. E que o E marido dela tinha um ele, amante. assim, e pelo recurso natural da vida, ela iria morrer antes. Primeiro, E ele ia receber 100%, porque ele era mais jovem. Pelo curso natural da vida, porque acontece em intercalço. sim. É. Tive que contar, né? Ainda bem que o homem morreu. Porque senão ela ia matar aquele marido dela. Eu mataria, né? Nossa, advogado passa por cada uma, né? Olha isso. Nossa. Eu achei que fosse uma criança. O pior é que às vezes a pessoa nem acredita em você, né? Não, mas ela viu que É tava que vindo não pela tinha metade. como, Não mas tinha como. Mas a pessoa acha que deve olhar e falar, você tá inventando alguma coisa só pra... A Isabela ri de nervoso. Porque... Agora, a senhora tá inventando essa história só pra se livrar de mim? Não, mas era, tava vindo. E eu falei, olha, a senhora vai receber metade pro resto da vida. Eu não tenho o que fazer. Porque um não sabia do outro. Que diz, a amante não tem direito. Mas tem ali umas exceções, que quando um não sabe do outro, a lei mudou também, tá? Depois da reforma da Previdência. Então não tinha o que fazer. Eu não tinha como falar, olha, não paga pra ele porque tem uma esposa aqui. Ele tem uma família aqui. Aqui ele tinha filhos com essa esposa. Óbvio que com o moço lá ele não teve filhos. Eu sei que eles adotam, né, os casais homossexuais, mas não foi o caso, foi tá? o ponto. Eles não tinham filhos, eles não adotaram, não nada. Mas o cara tinha um caso lá. E tinha vida dupla. Tinha porque a mulher, óbvio que não sabia, tanto que dividiu, ela não sabia. E o menino lá também não sabia que ele era casado aqui em São Paulo. Ele falou que tinha mulher e filhos, mas era separado, pensou que eles nem tavam que é contou. ex-mulher, que não tinha mais nada a ver, só Você tava... chegou a entrar em contato com ele? Não, eu só consegui os dados mesmo, né? Liguei na INSS pra perguntar e tal. Mas eu tive que dar notícia pra ela, né? Eu tive que dar notícia pra ela. E aí, óbvio, né, coitada, fiquei com dó dela, porque... Como foi a reação dela na hora? Ela ficou meio passada, assim, como eu falei, ela torceu, porque o marido dela estava realmente falecido, porque senão eu acho que ela mataria ele. De qualquer jeito. E assim, você se sente enganada, né? Ali na minha frente, ela era uma senhora muito distinta, como eu falei, o marido dela era um alto executivo, não era uma pessoa, assim, né, de alta renda e tal. Então, na minha frente, ela não teve, assim, não demonstrou muito... Mas depois eu não sei. Quando contar para as filhas, por exemplo, ela tinha 2 filhas, já grandes, né? Que eles tinham, falei, 60 e poucos anos, já eram adultos já. Mas teve que contar para as meninas, né? Eu não sei se ela entrou em contato com o rapaz depois, se ela foi querer saber quem era. Não sei detalhes. Gente. Eu só sei que eu fui resolver essa situação. Eu já mandei cliente embora do meu escritório também, e meio que expulsei. Veio uma moça um dia no meu escritório, e aí ela falou assim pra mim, doutora, me aposenta, faz qualquer coisa que a senhora precisar, mas me aposenta. Tipo assim, faz uma maracutaia. E aí eu falei pra ela assim, eu ando na lei, falei pra ela, eu brigo pro meu cliente do que tá na lei, o que tá fora da lei. E aí eu tinha consultado lá, feito uma análise dela, falei, olha, só não tem ainda tempo pra aposentar, nem idade, então você vai ter que contribuir mais um tempo. Não, doutora, dá o seu jeito aí, vai ver pra mim, eu deixo o cartão que a senhora só recebe 1 ano do meu benefício pra senhora conseguir a minha aposentadoria. Aí eu falava pra ela assim, olha, eu não faço isso, e se a senhora descobrir algum advogado que faça, nem volte pra me contar quem faz, porque eu não quero nem saber, né? Eu não faço nada assim... Mutreta. Não faço. Não faço cambalacho, não faço falsificação, não faço. E ela insistindo, sabe? Ela não, doutora, faz pra mim. Fala, olha, é o seguinte, ou a senhora sai daqui agora... Ela deu o cartão para mim. Eu deixei na mesa, assim, o cartão do banco. Que nem é aquele cartão que ela recebeu que o INSS abre uma conta. Quando você tem um benefício, o INSS abre uma conta para você, né? Uma conta de benefício. Eu falei, olha, só leva o seu cartão daqui e saia. Senão, a gente vai começar a brigar feio aqui. Ela, não, doutor, só tem que entender. Eu falei, não, a senhora tem que entender que eu não ajo por debaixo dos panos, eu não faço coluio com ninguém, eu não tenho maracutaia, eu não trabalho dessa forma. A senhora não tem condições de aposentar. Se a senhora, quando tiver condições de aposentar, quiser voltar para que eu dê entrada no seu benefício, a senhora pode voltar que eu vou te atender. Mas fora isso, só nem passe na porta desse escritório. Aí ela levantou e foi embora. Nunca mais vi.
Eu nunca mais vi. Aí ela tinha sido indicada por uma moça que era cliente minha, que eu tava vendo a pensão por morte, mas ela tinha direito, mas já era falecida, ela era casada, tinha toda uma situação. Aí ela veio perguntar, e a fulana? Aí eu meio expliquei por cima, falei, olha, não tem como e tal. Ela quer que eu dou um jeito, mas eu não dou jeito. Aqui não tem jeito. É o que é, não é. Espera o tempo e tal. Aí ela ficou meio constrangida, ela começou a me pedir desculpas. Eu falei, não, a senhora não tem culpa. Ela não sabia que ela ia agir dessa forma, não que ia vir dessa maneira. Mas eu não faço. Se ela achar quem faça, aí é por conta e risco dela e do advogado. Exato. Eu não faço. Então, uns casos aparecem. Maravilhosa. Os casos aparecem assim, né? Adorei as histórias. Maravilhosa, várias histórias. Olha, aqui assim, no trabalhista, às vezes a gente tem empresa, advogado, né? Da empresa que liga tentando te comprar. Vamos fazer um acordo, tal, eu pago seus honorários por fora. Eu te dou um X a mais. Mas não é só no trabalhista, casadinha. Não, tipo assim, um exemplo. Vamos fechar 10 fechar mil, por a senhora fora. ganhava 3, eu pago 5 pra fechar o acordo desse valor. Tem essas coisas assim, né? De jeito nenhum. Não faço. O cliente tá lá assinando acordo junto. Não faço. Vai perguntar, doutora Isabela? Doutora Simone, planos para 2023? Eu quero concluir meu mestrado, que não acaba nunca. Planos para 22 encerramos, né? Agora finzinho. A gente agora tá no 23, fim. concluiu seu mestrado. Concluí meu mestrado. Eu gostaria de arrumar outros lugares para dar aula, que eu dou aula numa universidade só, como eu falei. É meio longinho, mas eu gosto de dar aula para os alunos de lá. Eu gosto dos meus alunos. De repente, arrumar outros lugares para dar aula. E continuar aí na advocacia, fazendo a advocacia. Eu faço trabalhista tanto reclamante quanto reclamada. Eu não atuo dos dois lados, não tenho problema. E faço previdenciário, né? Que é uma briga, aquele INSS, maior réu que nós temos no país. Exato. Não paga ninguém, já não tá pagando precatório mais esse ano. Então, a gente tá numa briga ali, que é uma briga, né? Para ser advogado previdenciário, não advogado. Advogado sim, mas o previdenciarista principalmente tem que ter muito amor ao que tá fazendo ali. Porque brigar com o INSS não é pra doutora Simone, qualquer um. Eu ainda te digo, eu acho que pra ser advogado tem que ter amor pela profissão. Tem. Mas o previdenciarista eu acho que tem que ter mais. Que o INSS. Que é só por... Porque tem hora que olha... É muito amor envolvido. A gente olha sempre acima e fala, Deus... Por quê? Por quê? Por quê? Mas o previdenciarista, por conta do INSS, eu acho que tem que ter o dobro. Não que os advogados não tenham. Eu sei que tem os perrengues, tem as dificuldades, tem tudo isso que a profissão traz. Mas o previdenciário, mudança de lei, mudança de... tá difícil pra gente, tá difícil pra gente. Segurança, né? E na pandemia a gente dormia, que a gente mal conseguiu ler uma lei, já dormia, já acordava com uma outra lei. Foi o que o doutor Aldo falou quando veio aqui, gente, a gente nem leu a de ontem, já tem uma hoje. Então na pandemia foi uma loucura pra gente do previdenciário. Assim, as outras áreas tiveram também. O trabalhista também teve muita lei, muita medida provisória. Mas o previdenciário acho que ganhou. Ganhou de alteração. Doutora Simone, eu quero já fazer um convite aqui. Eu acredito que a doutora Priscila vai concordar. Nós queremos a sua presença e da sua mãe pro Dia das Mães ano que vem. Pra gente gravar um podcast. Nos presenteia. De Dia das Mães. Tá, tem que... Marca com ela que ela tem a agenda mais lotada do que eu. Já tá com a agenda do ano que vem. Tanto que eu já tá em Santa Bárbara do Oeste, foi pra OAB de lá fazer uma palestra. Então, ela não para, né? Não. Então vocês agendem com ela, que é mais fácil. Eu acho que ela tem clones espalhados. Reservar a agenda dela do que a minha. Pronto. Porque assim, você piscou, ela tá em Portugal. Você piscou, ela tá aqui de novo, né? Você piscou. Ela vai de novo agora. Janeiro ela vai fazer um curso em Toledo, mas em maio ela vai dar o curso lá em Coimbra.
Piscou, ela então a tá... gente tem que agendar pra não É maio, falhar já tá marcada, a agenda. então vamos gravar antes pra deixar gravadinho, pra não pra ter lançar problema. no Dia das Mães. Vai ser Eu muito não sei o fofo. dia de maio, tá? Mas eu sei que o Dia das Mães é o segundo domingo. Eu não sei o dia que ela tá lá, mas seria bom gravar antes. Sim. Grava antes. Deixar já Deixar garantido, tudo garantido. porque senão pode ser que vocês não consigam. Porque esse ano a gente fez um especial de pais, com pai e filho, que foi demais, foi né? demais. Quem que veio? Veio o Dr. Flávio Cardoso com o pai dele, Ah, o Dr. sim, Norival. sim. Foi 10, assim. Veio o Dr. Wagner Rubinelli também, no Que tem especial dois dos filhos pais. Tem advogados. 2 filhos advogados. Conheço Foi também. super legal. É. Então a Muito gente vai bom, fazer muito bom. especial Dia das Mães também. Agendem. Nós temos uma patrocinadora parceira oficial que é a Santa Mordida, uma confeitaria artesanal aqui de Santo André. A proprietária Manda Vano. Ela mandou aqui uma Conheço. lembrança. Sigam nas redes sociais. @ Santa Mordida. Muito bom. Ela te mandou brigadeiros gourmet. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Santa Mordida. É, maravilhosa. Faz bolo, brigadeiro. Está no iFood também, pra quem Isso quiser. mesmo. Sigam a Amanda, encomendem, maravilhosa. Então ela te mandou ali brigadeiros Obrigada, gourmet. muito obrigada. Doutora Simone, a gente não tem nem como agradecer, né? Eu que Nossa, agradeço. E foi assim, tão leve, tão gostoso, né? Então, eu já tinha ouvido falar muito bem da doutora Simone por uma amiga muito próxima nossa, que é a doutora Andréa Tartucci, né? Ah, sim. Que sempre fala muito bem. Mas eu falava, ah, será que é tudo isso? Agora eu vou ter que mandar uma mensagem pra ela e falar, é muito mais do que isso. Ah, que bom. Que A bom gente que vocês se encontrou gostaram. em evento há pouco Foi. tempo agora na Na homenagem da doutora Carmela, Carmela, lá na e- Câmara dos Vereadores de São Bernardo. E eu fiquei encantada com você. Parabéns por ser essa mulher incrível que traz essa luz. Aonde você chega, você é luz. Nossa, que delícia que foi hoje. Que bom. Verdade. vocês Você gostaram. é luz, você irradia. Então, parabéns. Eu tô muito feliz com a sua presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente tá muito lisonjeada de te receber. Um sobrenome deste gabarito, né, doutora Isabela? Mas não tem essa coisa de sobrenome. Não poderia Super acessível. Não poderia ser diferente. Até porque depois que a gente conhece, né? Exatamente. Totalmente acessível. Uma luz que brilha. Parabéns. Obrigada, eu agradeço, como eu falei, né, reitero o agradecimento do convite, a iniciativa de vocês, que eu achei fantástico, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se unir mesmo, a gente tem que incentivar uma outra, a gente tem que apoiar, ter essa força para, sim, realmente, essa união, para ter essa força que a gente está precisando, né, entre as mulheres, no direito, né, e no mundo. Sim. A gente está precisando disso. Então, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, por vocês estarem aqui nesse podcast, trazendo nomes super, assim, conceituados Muitas da histórias que advocacia, inspiram. do mundo jurídico, né? Porque eu sei que não tem só advogados que passaram por Sim. aqui. E agradeço o convite, estou à disposição. Vem no Dia das Mães, a gente marca sem problema nenhum. Ai, vai ser demais. Deixe suas redes sociais, doutora Simone. Porque ela está assim no TikTok, maravilhosa. Altas dicas, Eu dou dica jurídica. conteúdo incrível, Não sei incrível. se dou dicas jurídicas, tanto da parte previdenciária quanto da parte trabalhista. O meu TikTok é Simone Bramante. Isso. O meu Instagram, ele é simone.bramante, porque existe um fotógrafo muito famoso na Itália chamado Simone Bramante. E aí ele já catou os nomes É todos. parente ou não? Não sei, se for, não conheço. Aham. Muito bonito, inclusive, ele tem mais de 1 milhão de seguidores lá, as fotos dele são bem legais. Então o meu teve que colocar o ponto, porque o Simone Bramante direto, assim, já é dele, né? Ele é mais famoso que eu também, né? E o meu Facebook, eu tô com o segundo perfil, que o primeiro já lotou, então Simone Bramante 2. O 1 já tá A lotadinho. gente vai deixar o link A aqui gente vai na deixar descrição. embaixo aqui no vídeo da descrição. Eu acho que é isso que eu tenho de rede social. Maravilhosa. 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 E aí, doutora Isabela, nos sigam. Nos sigam nas redes sociais. nas redes Quero sociais. agradecer também a doutora Simone, agradecer todos os... A gente já tá com mais de 150 inscritos no canal. No canal. Quase 300 no no Instagram. Instagram.
A gente Então, só tem que agradecer ao se pessoal que assiste a inscrevam gente. lá. É isso aí. Muito feedback de resposta Muito super legal. positivo. Pessoal que torce pela gente, muito obrigada. Vocês não podem perder um episódio nosso. Sim, estamos quase 1 ano com o É podcast. isso aí. Muitas histórias que inspiram já passaram por aqui. E tem muito mais. Muito obrigada, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, @domérito_com_elas. Isso aí, tá tudo aqui embaixo do vídeo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.